E você que está ouvindo aqui o Clube de Amigos, a gente sempre recebe um convidado especial para bater um papo, falar de um assunto interessante. E hoje eu tenho a alegria de receber nos estúdios da FM Dom Bosco o padre Marcos Augusto, ele que é padre jesuíta, né? Ele que é responsável pela Casa de Saúde e Bem-Estar aqui no Ceará. Ajuda sempre quando pode também ali na Igreja do Cristo Rei. Ele que é coordenador nacional da Pastoral do Povo da Rua. E vamos bater um papo. Por quê? Estamos vivenciando a campanha da Fraternidade 2026, que tem como tema Fraternidade e Moradia. E lema, Ele veio morar entre nós. Meu querido sacerdote, padre Marcos Augusto, seja bem-vindo aos estúdios da FM Dom Bosco. Você está ao vivo pelo rádio e também no nosso canal do YouTube. Boa tarde, Brendo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pela FM Dom Bosco, também no canal do YouTube. Alegria estar aqui com vocês hoje, poder partilhar um pouco a nossa caminhada, a nossa experiência, a nossa percepção sobre a campanha da fraternidade. Muito bem, é uma conversa, vamos bater um papo então, porque o tema da campanha da Fraternidade de 2026, padre, é Fraternidade e Moradia, como eu já citei, e para quem trabalha diretamente com a pastoral do povo da rua, como o senhor enxerga a relação entre a falta de um teto e a perda da dignidade humana que a igreja quer denunciar este ano? Brendo, para chegar a esse ponto, eu quero resgatar primeiro algo que é essencial da gente lembrar de uma beleza que nós temos na história da Igreja do Brasil. Há pouco mais de 60 anos, nós temos a tradição da campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade sempre é a mesma, campanha da fraternidade. Se agrega alguma problemática, e vamos lá chegar. Primeiro de tudo, o nome campanha da fraternidade significa que nós, que somos chamados a ser seguidores de Jesus Cristo, por isso que a gente diz que por isso que nós dizemos que somos cristãos, somos seguidores de Jesus, e os seguidores de Jesus sabem que Jesus nos chama para viver como irmãos e irmãs. Eu gosto sempre de lembrar que é Jesus que nos convida a chamarmos Deus de Pai, um Pai que é de todos nós, o Pai Nosso. Então, toda a quaresma nós somos convidados a fazer a experiência aqui no Brasil de lembrar que nós somos irmãos e irmãs. O tempo da quaresma, que é esse tempo forte de conversão, de penitência, de jejum, é recordar que no nosso dia a dia, muitas vezes na nossa vida, nós esquecemos isso, que somos irmãos e irmãs. E tantas coisas ruins acontecem quando a gente não esquece que nós somos irmãos e irmãs. E esse ano nós estamos focando em uma coisa trágica que acontece na nossa vida, que é saber que tem muitos irmãos e irmãs no Brasil, uma estimativa de mais de 27 milhões de famílias, que não tem se não tem casa, estão vivendo em casas, condições indignas. Então, como é que eu posso, como seguidor de Jesus Cristo, ficar tranquilo sabendo que tem irmão meu que não tem casa para morar, ou então que estão vivendo em casas em situações deploráveis? Então, a Igreja Católica no Brasil está nos chamando para essa proposta da gente vivenciar isso, né? E vivenciar essa dimensão da campanha da fraternidade é justamente tomar a responsabilidade de, a partir de uma experiência de oração, de reflexão, de estudo, perceber como é que nós, como igreja, podemos colaborar para transformar essa realidade de tantos irmãos e irmãs que vivem em situação sem moradia ou de moradias precárias no nosse país. Nós vemos em Fortaleza, padre, um crescimento visível da população em situação de rua. É uma tragédia. Inclusive de famílias inteiras, né? Pai, mãe, crianças. A gente que mora aqui em Fortaleza, você que está nos ouvindo, você que frequenta, por exemplo, o centro de Fortaleza, você que passeia aí pelas ruas e avenidas,
Com certeza você já viu um casal de marido e mulher, crianças, ali, na rua. Aqui na Tristão Gonçalves, na Praça do Ferreira, na Praça José de Alencar. É uma situação muito triste. Como a Pastoral Nacional avalia esse déficit habitacional hoje? Muito boa pergunta. Ela tem muitas nuances, né? Tem muitas variáveis que podemos trabalhar nisso. Primeiro de tudo, recordar que a propriedade privada da terra e, consequentemente, da habitação no Brasil, que vem desde o século XIX, ela é algo que se tornou, na legislação brasileira, sagrada. Então, o que aconteceu? No Brasil, uma minoria das pessoas concentram uma grande quantidade de terras e também de propriedades urbanas, quando a grande maioria não tem acesso a essa propriedade, ao direito a ter a sua casa própria. E é interessante que o Fortaleza, nos últimos 20 anos, teve um grande crescimento econômico que alavancou a cidade para se tornar entre as 4 maiores cidades do país, do ponto de vista econômico. Sim. Mas, ao mesmo tempo, levou a cidade a ter uma discrepância entre a riqueza da cidade e a pobreza, fazendo com que Fortaleza também tenha, hoje, a 4ª população de rua do país, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aí vem Fortaleza. Então, é interessante que, da mesma forma como a cidade de Fortaleza celebra o crescimento econômico da cidade, mas Fortaleza tem que olhar que, ao mesmo tempo, da mesma proporção, a pobreza está aumentando. E um dos efeitos que tem, especialmente nas famílias, é o fenômeno do endividamento. E o que é que acontece? Muitas das famílias não têm sua propriedade, sua casa própria, vivem de aluguel, e Fortaleza cada dia mais está se tornando uma cidade cara para morar. E as pessoas não conseguem pagar seus aluguéis. Então, esse ponto que você tocou, que é uma verdade, de encontrar famílias hoje na rua, diferente dos anos 70, que acontecia esse fenômeno por conta do flagelo da seca, hoje, nos anos 2000, ela acontece por famílias que não têm mais condições de pagar o aluguel e estão indo morar na rua. Famílias essas que têm até seu trabalho, mas o trabalho que eles têm, o salário que eles recebem, não consegue dar conta de pagar o aluguel para morar. É engano achar que quem está na rua não tem trabalho. Tem trabalho, sim. Realidade essa que não acontece somente no Brasil, não. No mundo afora isso acontece. Pessoas têm trabalho, têm seu salário, mas não têm onde morar, porque o seu salário não consegue abarcar a possibilidade de pagar um aluguel de uma moradia digna para ela. Quando o senhor fala que eles têm trabalho, o senhor fala daquela pessoa que vive em situação de rua, mas ao mesmo tempo ele ajuda o ambulante, ele lava o vidro no carro, ele vende bombom, ele tem a sua atividade para tentar se sustentar ali, né? Sim, sim. Por exemplo, quem anda na beira-mar à noite vai verificar que muitos deles estão até trabalhando como transporte dos feirantes da beira-mar. O pessoal os feirantes da beira-mar têm seus depósitos onde guardam os seus pertences das suas lojinhas da beira-mar, e muitos deles ali, os carroceiros, são pessoas em situação de rua, né? Alguns deles trabalham com a coleta de material reciclável. Nem todo catador de material reciclável é pessoa em situação de rua, mas muitos deles, da população em situação de rua, trabalham com a reciclagem de material, né? Catando latas,
garrafas e outros produtos, papelão e outros produtos, né? Então, a diversidade de pessoas, de atividades são as mais diversas, né? A minoria vive na ociosidade. Existe, mas não é a maioria. Você que está ouvindo da FM Dom Bosco, está nos acompanhando pelo canal do YouTube da FM Dom Bosco também, seja bem-vindo, bem-vindo. Você que ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com o padre Marcos Augusto, ele que é sacerdote jesuíta, ele é responsável pela Casa de Saúde e Bem-Estar aqui no Ceará e também é coordenador nacional da Pastoral do Povo da Rua. E nós estamos conversando sobre a campanha da fraternidade, sobre essa realidade dura que a gente vive em todo o Brasil e, por que não dizer, no mundo, né? Padre, o lema da campanha da fraternidade desse ano diz o seguinte: ele veio morar entre nós. Como podemos traduzir, então, essa presença de Deus para quem dorme hoje em uma calçada, debaixo de um viaduto, quem não tem a higiene básica, tomar um banho, escovar uns dentes? Como é que a gente consegue transformar esse lema numa realidade encarnada? A própria história de Jesus já representou isso, né? Vamos recordar que quando Jesus nasceu, não tinha teto para acolher Maria e José, e o menino nasceu na rua, foi colocado como primeiro berço a manjedoura, e o local onde ele estava, o menino Jesus, estava cercado por quem? Pelos animais. O menino Jesus nasceu na rua. Na rua. Teve um sacerdote que eu ouvi que disse assim: Jesus nasceu cheirando estrume. Exatamente. Cheirando ali. Exatamente. E vamos recordar que quando ele começa a sua vida pública, uma vez uma pessoa chegou para ele e perguntou aonde ele ficava, onde ele repousava. Aí ele respondeu: os passarinhos têm seus ninhos, a raposa tem suas tocas, mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. Reclinar sua cabeça. Então, a vida pública de Jesus foi nas estradas da Galileia, né? E quando Jesus morre na cruz, ele é assassinado, morto na cruz, a pena de morte dele aconteceu aonde? Num ambiente que a gente pode dizer na rua, lá no monte do Gólgota, no Calvário, ali, porque enquanto diferente outras pessoas podem falecer nas suas casas, hoje em dia nos hospitais, Jesus morreu na rua, foi crucificado na rua. Então, Jesus já encarnou há 2000 anos atrás essa vivência das pessoas em situação de rua, e ele continua se encarnando hoje em dia, porque a gente recorda as palavras dele, que ele diz: o que tu fazes ao menor do meu irmão, tu estás fazendo a mim. Então, Jesus está presente no corpo de cada uma das pessoas que vivem em situação de rua, que estão na vulnerabilidade. Isso são palavras dele. É uma realidade que ele apresenta nos evangelhos. E nós, como cristãos, devemos justamente isso: olhar para esses nossos irmãos não como olhar do mundo que vê como os descartáveis, os rejeitados, aqueles que a gente tem que ter nojo. Muito pelo contrário, o olhar do cristão é aquele que olha para aquele irmão e vê nele o Cristo que está sofrendo nas ruas. Por isso que, belíssimamente, nós temos a escultura do Cristo dormindo no banco da praça, que se popularizou no mundo todo, e aqui no Brasil nós já temos a escultura montada na Catedral do Rio de Janeiro e agora na Basílica de Aparecida, que esse artista canadense representou o próprio Jesus dormindo no banco da praça, como Jesus viveu naqueles tempos na Galileia. Padre, o senhor acha que as pessoas estão com muita indiferença com essa situação que está aos nossos olhos? Sim, infelizmente sim. Infelizmente, aquela música que eu creio que é do Padre Zezinho, que é o refrão antigo que a gente canta: entre nós está e não conhecemos, continua muito atual. Toda semana
nós escutamos relatos, Brasil afora, de violências gratuitas que a população de situação de rua sofre tanto por parte do poder público como de pessoas comuns, que se dizem comuns e que vê a população de rua e transformam ele em sacos de pancada para descarregar seu ódio, sua violência, sua indiferença. E, infelizmente, essa realidade é uma dura realidade que nós precisamos fazer um processo verdadeiramente de conversão. Nós não podemos banalizar a violência que a população em situação de rua sofre no nosso país. Eu me recordei aqui agora, eu fui até pesquisar para saber se eu tinha certeza do local onde eu tinha visto essa imagem de Cristo deitado no banco da praça. E é uma escultura belíssima. Quando eu estive em Fátima, Portugal, era à noite, era na procissão luminosa. E eu saí do hotel com um grupo dos peregrinos, né? E de longe eu fiquei assim, eu olhei, eu disse, meu Deus do céu, como é que a pessoa aguenta ficar num frio desse deitado no banco, né? Aí o nosso querido amigo Geraldo Magela, que faz parte do SCC da Piedade, disse assim, macho, aqui dali é uma escultura. Aí eu fui lá, né? Olhei de perto, aí eu disse assim, tá vendo como é que às vezes a gente age com uma indiferença, né? Porque tipo assim, o tanto de gente que estava na praça, o irmão deitado ali, ninguém se aproximou dele, aí eu fiquei... Foi uma situação engraçada, mas ao mesmo tempo reflexiva, né? Meu querido padre Marcos Augusto, muitas vezes, quem está nos ouvindo, quer ajudar, né? Tá ouvindo aqui a nossa conversa, vê a igreja se mobilizando, as paróquias, vê nas redes sociais, nos noticiários, mas não sabe nem como. Além do gesto da oferta nas paróquias, as pessoas podem fazer. Como o cidadão comum de Fortaleza pode contribuir para que o tema da moradia saia do papel e realmente dê vida, né? Dê sentido a quem precisa de amparo? Muito boa essa sua pergunta, porque é bom lembrar que no próximo final de semana nós teremos em todo o Brasil a campanha, a coleta da fraternidade, porque a Igreja Católica financia muitos projetos sociais das paróquias Brasil afora. E o recurso que a Igreja Católica dispõe para poder ajudar a uns projetos sociais das paróquias, elas são frutos da coleta que vai acontecer esse ano, no próximo final de semana. Então, se você puder colaborar generosamente na sua paróquia com a oferta do próximo final de semana, faça isso, vai ser uma ajuda e tanto, porque tem muita gente com projetos interessantes para ajudar os mais carentes do Brasil e vocês vão ajudar bastante a gente, né? Inclusive, nós da Pastoral Povo de Rua esperamos poder ser beneficiados com trabalhos que nós realizamos em alguns lugares do Brasil através do Fundo Nacional de Solidariedade. Mas, diante disso, eu creio que, por exemplo, eu lembrava aqui a provocação que Dom Jaime, o arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, falou, uma provocação interessante. Ele disse, se toda paróquia pudesse ajudar com uma casa para uma pessoa que não tem casa, já ajudaria muito mesmo. Mas se não puder construir uma casa, eu soube que aqui na Paróquia da Piedade, o pessoal está pensando em ajudar na reforma de 2 pessoas carentes que moram aqui para reformar, para que a casa possa ter a dignidade para essas pessoas simples. É uma coisa maravilhosa ações como essa, né? Sim, o nosso querido padre César Teixeira, ele recebeu um pedido de ajuda, né? O padre César chegou agora. Fantástico. E já se colocou em ato de prontidão para estender a mão ao irmão que precisa, né? Isso é um gesto concreto. A casa estava caindo nos pedaços e ele resolveu aí abraçar essa causa e vai aí ajudar a paróquia, né? A Paróquia da Piedade vai ver a viabilidade para poder estender a mão a essa pessoa que precisa. A outra coisa que eu acredito é o seguinte, estejam atentos, por exemplo, a Igreja Católica no Brasil, através da Pastoral Povo de Rua e outras pastorais, Pastoral da Moradia e Favelas também, nós temos várias dioceses estão atentas de como a gente pode, como cristãos, incidir nas políticas brasileiras
não é política partidária, é política do bem-estar comum, aonde a gente pode pressionar o poder público para que o poder público possa ser mais favoráveis na possibilidade de liberar moradias para quem não tem teto nesse país, né? Existem ações que a gente está realizando Brasil afora, aqui mesmo na Arquidiocese de Fortaleza. Nós estamos estudando e dialogando de como encontrar espaços para transformar em moradia para as pessoas que não têm teto. Isso é uma realidade. Eu creio que isso, ações como essa, a gente merece o apoio de vocês que pode começar mesmo a partir das orações, rezando para que a gente possa ter êxito nessas atividades, né? E na medida que quem quiser conhecer a Pastoral do Povo da Rua, por exemplo, pode procurar lá no Centro Pastoral da Arquidiocese. Nós, pela manhã, sempre temos uma pessoa lá, a Deusimar, que ela atende, ela pode explicar direitinho para vocês conhecerem a Pastoral do Povo de Rua, conhecer como é que a gente trabalha, e quem sabe alguém se entusiasme e venha a ser um agente da Pastoral do Povo da Rua, né? Ser um anjo do bem, né? Exatamente. Você falou da Arquidiocese de Fortaleza, para procurar lá no Centro Pastoral Maria Mãe da Igreja, que fica aqui na Dom Manuel. Como é que Dom Gregório tem visto essa situação na Arquidiocese? Glória a Deus, Dom Gregório chegou para ser um irmão maior, um pastor irmão maior, aquele que, utilizando a linguagem do Papa Francisco, ele é um pastor que tem o cheiro das suas ovelhas. Dom Gregório tem sido um pastor acolhedor, que apoia, que está preocupado, que está interessado, que está acompanhando todos os trabalhos que são desenvolvidos aqui em Fortaleza, com a população da Associação de Rua, não somente com a Pastoral do Povo de Rua, mas com todos os grupos que trabalham. Dom Gregório tem uma sensibilidade enorme, um coração mesmo de pastor, e nós só temos mesmo que louvar a Deus e agradecer pela presença dele de bispo, de liderança, de irmão maior na nossa caminhada. Meu querido padre Marcos Augusto, a nossa conversa chegou ao fim. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua paciência, né, em ter cedido aí o seu tempo, em ter abordado esse assunto conosco aqui, que é tão importante para esse grande número de ouvintes que a FM Dom Bosco tem, nos 4 cantos do Brasil e do mundo. E eu queria que o senhor deixasse uma coisa especial para o nosso povo. Não é dinheiro, não. Nem dinheiro, nem outra coisa, não. É a sua bênção sacerdotal. Eu quero pedir a Deus o seguinte. De uma maneira especial, a gente está falando de casa, mas eu quero falar diretamente a todas as famílias que estão presentes. Roguem à Sagrada Família para que a casa de vocês se torne um lar. Pode ser onde você estiver, na sua casa própria ou alugada, mas busque transformar esse espaço em um lar, que é um espaço onde vocês que vivem aí têm a presença de Deus e a presença da Sagrada Família, que ajudem vocês a viverem unidos na fé, se respeitando. Com respeito vem o amor, com respeito vem o cuidado, com respeito vem o perdão, a misericórdia. Com respeito, a gente aprende a viver sem violência. Nós precisamos pedir a Deus que nossas casas se tornem verdadeiros lares, onde a gente se encontre ali e diga, aqui eu me sinto bem. É esse meu pedido a Deus e essa minha bênção, por intercessão da Sagrada Família, que vocês tenham lares cuidadosos, amorosos, de paz, sem violência, e que assim a gente construa um mundo onde a gente aprenda a se respeitar mais. Por intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o nosso Deus rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.